Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias dessa última semana. E temos notícias para comentar essa semana, hein? A primeira delas é que eu estou de volta ao Brasil. Estou de volta ao meu cenário, que não é um cenário, no meu quarto, no Rio de Janeiro, para minha temporada de volta às minhas origens. Então agora eu estou mais pertinho de vocês. Não que isso vai fazer qualquer diferença. Mas enfim, né? Vamos lá, vamos começar. A gente vai se teletransportar para o dia 4 de dezembro, quarta-feira, 1 da manhã. Só que no caso a gente tá na Coreia do Sul, quarta-feira, 1 da manhã, na Coreia do Sul. Aqui no Brasil era terça-feira, dia 3, algum lugar de tarde. É uma diferença boçal de fuso horário. Mas nós estamos agora 1 da manhã, na quarta-feira, na Coreia do Sul. O presidente, e eu vou ter que colar, o Yoon Suk Yeol. Nossa, eu assassinei o nome desse homem. Assassinei. Certamente não é assim que se pronuncia. Eu tentei. Ele resolveu declarar lei marcial no país. E aqui um pouquinho de curiosidades para você que está assistindo esse vídeo. O que é lei marcial? Lei marcial, o marcial vem de Marte mesmo, tipo planeta. E Marte, na mitologia romana, é o rei da guerra. Na verdade, na mitologia grega também é o rei da guerra, só que daí tem outro nome que é Ares. Sim, igual Ares, o signo, vem disso também, porque é Marte. Então, quando você fala lei marcial, significa que é uma lei que é passada quando um país está em guerra. E a lei marcial, ela é quase que a mesma coisa, vai ter algumas pequenas diferenças de país para país, mas em todos os países ela tem mais ou menos a mesma função. Quando um país se encontra em guerra e não dá tempo de ficar aprovando lei com o parlamento, com o senado e os caralho, passa-se essa lei que o presidente passa a ter um poder maior. Isso também pode incluir o uso de militares como policiamento dentro do país. E no caso da Coreia do Sul, isso também inclui censura. O governo tem poder de censurar e proíbe a população de fazer demonstrações políticas, tipo passeatas, né, fazer uma manifestação, esse tipo de coisa. Isso aconteceu 1 da manhã. 1h30 da manhã, todos os parlamentares da Coreia do Sul estavam já de roupinha. Os caras tiveram que se vestir, eles deviam estar todos de pijama, devia ter gente dormindo já. Tiveram que se vestir e ir pro parlamento, que estava lotado de militares. Os militares estavam impedindo essa galera de entrar no parlamento para votar contra essa lei marcial. Teve até um parlamentar específico que pulou o muro, né, do prédio, gravando, fazendo uma live, porque ele estava com medo de levar um tiro ou alguma coisa. Então, pelo menos, se ele estivesse gravando uma live, as pessoas iam ver o que estava acontecendo com ele. Enfim, esses parlamentares todos conseguiram entrar no parlamento e votaram por unanimidade de cancelar a lei marcial do presidente. E aqui os sul-coreanos, eles estavam tão comprometidos com isso que 2 da manhã já tinha uma caralhada de gente nas ruas, fazendo passeata, se manifestando. Já tinha uma repórter segurando a metralhadora, seja lá o que era aquilo, que eu não entendo já, de um militar, perguntando se ele não tinha vergonha do que ele estava fazendo, tá? Enfim, caos. Os parlamentares votaram com unanimidade, falando não, 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 lei marcial aqui não. A desculpa do presidente para colocar a lei marcial é que ele estava dizendo que tinha uma ameaça da Coreia do Norte, que tinham pessoas que estavam colaborando com a Coreia do Norte, né? Ele dizia que a oposição dele era uma ameaça ao país, e ele estava chamando a lei marcial para impedir a grande ameaça comunista. Quando esses parlamentares todos votaram contra essa lei marcial do presidente, vale aqui lembrar que isso significa que até as pessoas do próprio partido do presidente votaram contra ele, tá? Todo mundo. Foi unânime. Assim, ninguém segurou a mão do cara. Ninguém. Eu, sinceramente, me pergunto o que ele tinha na cabeça pra fazer isso, se aparentemente nem as pessoas do próprio partido dele estavam aprovando o que ele estava fazendo. Mas enfim, não deu certo. E ele falou: ah, beleza, aceitou. E agora vai rolar uma votação também no parlamento pro impeachment do presidente. Tá rolando um monte de manifestação também da população pedindo para que ele renuncie. Inclusive, tem várias empresas sul-coreanas que estão fazendo greve para que o presidente renuncie. Lá na Coreia do Sul, quando você tem um processo de impeachment, ele tem que ser feito muito rápido. É muito rápido, tipo assim, 72 horas. O que significa que no sábado agora já vai rolar a votação para saber se vai rolar o impeachment ou não. Foi o golpe de Estado mais curto da história e mais mal planejado também. Mais mal planejado do que a tentativa de golpe
aqui no Brasil. Porque pelo menos, por mais incompetente que eu acho o Bolsonaro, pelo menos ele tava buscando ajuda. Esse cara, ele não teve apoio de nada nem ninguém. O presidente da Coreia do Sul, ele é extremamente impopular. O índice de aprovação dele no início de novembro tava em 17%. Tá nada bem pra ele, não. E ele tem minoria também no parlamento, então essa foi uma tentativa dele de conseguir recuperar algum poder, que obviamente não deu nada certo. Enquanto isso, quero dizer, logo depois disso, na verdade, a gente teve mais um governo bagunçado. Derrubaram o primeiro-ministro da França, o próprio parlamento francês. Ele é, inclusive, o primeiro-ministro da França a ser derrubado nos últimos 60 anos. E que também teve um mandato mais curto. O mundo, ele está um pouco caótico, não é mesmo? Eu espero que vocês não estudem muito história pra entender o que tá acontecendo, sabe? Porque às vezes, cabeça vazia é melhor. E aqui no Brasil, a gente teve a Marinha. A Marinha ficou putinha, porque rolou todos aqueles reajustes, né, que vão mexer com várias coisas relacionadas aos militares, né, de pensões e aposentadorias, etc. Sei lá, acho que a Marinha ficou putinha, jogou um videozinho no ar, desses videozinhos assim, né, venha para a Marinha, essa palhaçada toda. Aí é um vídeo em que mostra lá o pessoal da Marinha, né, fazendo as coisas que eles fazem lá, sei lá, não sei muito bem o que é. E aí corta e mostra pessoas em momentos de lazer. E a mensagem geral do vídeo é uma coisa meio tipo assim: "Ai, a gente tá aqui trabalhando, trabalhando, trabalhando enquanto vocês estão se divertindo". Como se as outras pessoas todas não trabalhassem. Todas as outras pessoas do país não trabalham. Como se as pessoas só fossem pra praia o tempo inteiro, jogar futevôlei. Inclusive teve um comentário de um tweet de um menino falando que ele acha muito engraçado isso, que toda vez que ele estava indo pro trabalho, ele passava pela frente de um campo da Marinha em Niterói e ele vinha todo mundo jogando futevôlei na praia. Que eu gostei muito de um vídeo que uma pessoa fez também e soltou, falando: "Olha aqui, eu consertei". E aí mostra as pessoas da Marinha fazendo lá o trabalho da Marinha deles e mostra as outras pessoas fazendo o trabalho delas também, né. Os médicos, as pessoas dirigindo o ônibus, os alunos estudando. Só a Marinha trabalha agora, anjo? E aqui vale lembrar, igual eu falei no último vídeo, tá, que foi logo o pessoal da Marinha que topou a tentativa de golpe do Bolsonaro, hein. Foi o pessoal da Marinha. Vocês lembram disso? Enfim, supostamente, porque não saiu ainda o julgamento, né, mas supostamente, de acordo com os relatórios. Agora vamos para a grande discussão dessa semana. Na verdade, a gente teve 2 grandes discussões essa semana. A primeira é: você cederia o seu lugar no avião, a sua janelinha no avião, para uma criança que está chorando e quer muito a janela? Porque a Jennifer, ela não quis ceder a janelinha dela pra criança chorando. E aí uma pessoa que parece ser a mãe da criança, mas aí outras pessoas na internet disseram que não é a mãe da criança, é uma outra pessoa. Então a identidade dessa pessoa, ela ainda é meio nebulosa, começou a gravar a Jennifer, que estava pacífica na janelinha dela, a janela inclusive fechada. A diva não quis trocar de janela e também ninguém vai ver a janela, eu vou fazer com a janela o que eu quiser. Eu vou fechar essa janela. Dormindinho, assim, na janela, eu entendo, tá, porque eu também fecharia minha janela de tá dia, mó sol, quero tirar um cochilo. Enfim, estava lá dormindinho e vem a mulher gravar dizendo que ela não tinha empatia com criança. Uai, e sou obrigada agora a ter empatia com criança, que nem é minha criança, que não tem nada a ver com isso? Sou obrigada agora a ceder o meu lugar, que muito provavelmente ela comprou ou ela deu um jeito lá de conseguir uma janela, que hoje em dia não é fácil conseguir janela, não é nada fácil. Por que a criança tá chorando? A Jennifer, ela teve quase que o apoio completo das pessoas na internet. Eu, particularmente, não vi ninguém concordando com a outra pessoa que estava gravando, até porque gravar alguém, postar dessa forma, com o intuito de humilhar essa pessoa na internet, é crime. E essa pessoa pode e deve ser processada. Mas, de qualquer forma, com gravação ou sem gravação, eu não estaria aprovando esse negócio. Inclusive, ninguém nunca fez um negócio desse comigo, sabe? Ninguém nunca fez um bagulho desse comigo. Que eu ia dar um chilique maior ainda com essa mulher. Ia chamar a aeromoça, falar: "Aqui também gravar". Eu ia dar um show. Deus sabe que não pode fazer isso comigo, porque eu não ia me comportar com a calma, a paz de espírito da Jennifer, completamente não atingida por nada do que estava acontecendo. Sendo gravada, eu ia virar a porra de um megazord ali. Eu ia estourar aquele avião. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, tá vendo? Enfim, eu inclusive acho que ela foi até calma demais. Eu acho que ela deveria ter, inclusive, imediatamente ter gritado pra aeromoça. Imediatamente. Ia começar a gravar de volta. A Jennifer, inclusive, ela já ganhou 250 mil seguidores. Vocês adoram, né? Uma fofoquinha assim. Vai logo seguir a moça. E aqui nós temos a nossa segunda grande polêmica da semana. A Jut Jut
Isso mesmo, a Jut Jut que tá sumida da internet desde 2018, eu acho, 17 ou 18. Pois bem, saiu o podcast do Chico Felice e ele resolveu investigar aonde estava a Jut Jut. E aqui eu vou dar a minha opinião pessoal, tá? Eu não sei bem, se é isso, se não é isso, se já foi falado sobre isso ou não, mas eu imagino que esse podcast deve ter sido combinado com a Jut Jut, porque pra uma pessoa que desapareceu da internet já tem uns 5 anos ou mais, sei lá, e de repente aparece alguém investigando, batendo na porta da sua casa, perguntando como é que tá a sua vida e querendo uma entrevista, eu acho que deve ter alguma coisa aí combinada com a Jut Jut, talvez ela vá fazer um comeback, ou sei lá, se ela tá ganhando uma porcentagem desse podcast, porque assim, se eu tivesse sumido da internet e você aparecesse na porta da minha casa, querendo que eu desse entrevista pra podcast, nossa, meu anjo, eu ia te dar assunto pra você falar no seu podcast, viu. Eu tô revoltada hoje, né, vocês estão vendo isso? Estão vendo como eu tô uma pessoa agressiva hoje? Tô toda cheia de coisas, assim, toda cheia, toda como se eu estivesse muito estressada, como se tivesse muitos motivos pra eu estar gritando com várias pessoas na minha vida. Vai ver é isso, vai ver eu tô precisando dar uma descarregada de alguma coisa, porque a minha vida tá tão de boa. Mas eu acho que também é esse o segredo, sabe, minha vida tá tão de boa, e aí eu penso: "Nossa, qualquer coisa que me tire a paciência, eu ia explodir". Eu não quero, eu quero manter a minha paz. E eu não consigo entender por que que a Jujutsu não quis manter a paz dela, já que foi isso que ela quis. Bom, mas enfim, a história é que foi feito o podcast e a Jujutsu contou sobre a vida dela, né. Contou que tá lá vivendo numa cidadezinha que tem menos de 1000 habitantes e que a gata tá construindo uma casa e na casa não tem água encanada, não tem banheiro, né, então assim, não tem banheiro direito, né, com água encanada, etcétera, e que ela não tem máquina de lavar. Obviamente, né, não tem água encanada, como é que ia ter máquina de lavar? Então que ela vai todo dia no rio pra lavar roupa. E as pessoas começaram a dar as suas opiniões, dizendo que ela estava romantizando a pobreza. E aqui, eu queria dar os meus 3 centavos sobre essa história, né. Em primeiro lugar, que a mulher já desapareceu porque ela já não queria ninguém falando sobre a vida dela, né. Então assim, bom, errada ela não estava, porque aparentemente as pessoas querem dar, mas eu entendo, todo mundo quer dar palpite. Mas assim, dizer que ela tá romantizando a pobreza, quando é isso que ela tá vivendo efetivamente, é não entender muito bem o conceito de romantizar a pobreza necessariamente, sabe. Se ela escolheu isso pra vida dela e ela está efetivamente vivendo a vida dessa forma, ela não tá dizendo que você precisa ser pobre pra ser feliz, etcétera. Ela escolheu o que ela gosta pra vida dela. Cada um tem as suas próprias preferências de vida. Eu acho que quando a gente romantiza a pobreza, né, e quando a gente coloca isso nesse lugar, é quando a gente não está naquela situação, e na verdade ela não tá nessa situação de verdade, ela não é uma pessoa pobre, mas assim, a gente não vive aquilo, e a gente vê pessoas que estão numa situação de pobreza, numa situação onde as pessoas estão passando necessidade, essas pessoas não gostariam de estar nessa situação, elas estão passando fome, elas não estão tendo as necessidades delas atendidas, elas não têm acesso ao saneamento básico, elas têm várias coisas ali que não trazem qualidade de vida para essas pessoas, e essas pessoas não gostariam de estar nessa posição, não é uma escolha delas estar nessa posição, e a gente fala: "Ai, não seria lindo se todos nós fôssemos assim?", enquanto a gente tá aqui do ar-condicionado, da nossa banheira com água encanada, enquanto a gente pede um iFood falando isso, sabe. É diferente da gente escolher um estilo de vida, que talvez seja um estilo de vida muito mais humilde, mas que a gente sente que traz uma felicidade a mais pra gente, talvez a palavra não seja nem felicidade, mas talvez, nos dê um propósito maior, que talvez é possivelmente o que ela sente, e a gente escolhe viver esse estilo de vida. E a gente não tá pegando ali e olhando com olhos brilhantes pra pessoas passando necessidade e fome e dizendo que essas pessoas são mais felizes do que a gente, que tem todas as coisas, sendo que a gente continua com todas as coisas, sabe. Eu, particularmente, acho que tem uma diferença. É claro que, particularmente, eu não teria esse estilo de vida, mas eu acho que todo mundo deveria poder escolher. Se você quer ter esse estilo de vida, que legal. Mas se você não quer ter esse estilo de vida, se você quer ter acesso a certos confortos e ter saneamento básico, água encanada e todas essas coisas, que eu considero que seriam básicas, você deveria poder ter acesso a isso. Eu acho que quando a gente fala das escolhas de alguém, né, de realmente de vida, é um pouco diferente do que quando tem uma pessoa romantizando uma coisa que ela de fato nunca teria, nunca faria, sabe. Particularmente, eu vejo dessa forma. Teria eu o estilo de vida da Jut Jut? Jamais. Se eu tivesse que lavar as minhas roupas
todas a mão num rio, o meu braço ia cair. Não ia dar, não ia dar. Eu sou uma grande patricinha nesse sentido, viu. E eu acho que todo mundo deveria ter o poder de escolha. Se você acha que se você tiver que lavar todas as suas roupas, a mão num rio, andar sei lá quanto até o rio e ficar horas fazendo isso, que seu braço vai cair, você não deveria ter que fazer. Mas se você quiser fazer, que bom pra você. Pra mim, eu sou a favor das pessoas todas terem o poder de ter o estilo de vida que elas quiserem ter. Inclusive o estilo de vida de ser uma grande patricinha se você quiser. É pra isso que eu luto e gravo vídeo no YouTube, sei lá, e falo com vocês. Não sei. O que eu faço efetivamente, não é mesmo? Agora vamos falar sobre uma coisa chamada guerra econômica. Gente, tudo começou com um tweet, que na verdade não é tweet, porque não foi no Twitter, que também não se chama mais Twitter, né, então teoricamente também não seria mais tweet. Mas um tweet do Trump, que não é no Twitter, na rede social lá dele, aquela Truth, sabe, que ele criou pra ser uma rede social para pessoas conservadoras, sei lá, qual que é a brisa. Bom, o Trump tweetou em outra rede social falando que se os países do BRICS, que ótimo, os países do BRICS fossem à frente mesmo com essa história de criar uma moeda para não ter que comercializar as coisas em dólar, porque, parênteses, caso você não saiba, o BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China, África e outros países que estão aí entrando no BRICS, mas originalmente seriam esses. A grande ideia desses países é criar uma moeda, que não é uma moeda de ninguém, mas é uma moeda do bloco econômico, para que todas essas transações, comercializações, não sejam feitas em dólar. Porque atualmente a moeda que todo mundo comercializa todas as coisas do mundo praticamente é o dólar. Não importa que país está fazendo negócios com que outro país, eles negociam isso em dólar. Isso tem lentamente mudado um pouco, porque os países não querem ficar meio que presos aos Estados Unidos. Por exemplo, a China recentemente fez um acordo com a Tailândia, onde eles vão comercializar nas moedas locais. Tá rolando alguns pequenos acordos assim, mas a grande maioria dessas negociações todas é dólar. Então a ideia é, vamos criar uma moeda, que seja uma moeda pra gente aqui, e quando a gente fizer as nossas transações entre a gente usa essa moeda. Só que isso faz com que os Estados Unidos perca poder, porque menos gente vai estar usando dólar. Essa coisa de todo mundo estar usando dólar o tempo inteiro dá para os Estados Unidos muito poder, muita influência, é muito bom para eles. Aí o Trump não gostou nada dessa ideia, né, e fez esse tweet dizendo que caso os países do BRICS continuassem com essa história de criar uma moeda BRICS, ele iria colocar uma tarifa de 100% em todos os bens vindos desses países. O preço de um produto ia duplicar de valor por causa das taxas para entrar no mercado dos Estados Unidos, o que, por consequência, faria com que essas vendas diminuíssem muito, esse produto ia ficar muito mais caro. Então é basicamente o Donald Trump falando, abre aspas, então vocês podem esperar dar adeus para vender dentro da maravilhosa economia norte-americana. E isso vem de uma onda do Trump taxando vários produtos, né? A gente já falou sobre isso aqui, que ele vai taxar um monte de coisa quando for entrar agora nos Estados Unidos, porque ele tá tentando proteger o comércio local, os produtos locais. Inclusive, ele já falou que todos os produtos vindo da China vão ter uma taxa e todos os carros vindo do México também vão ter uma taxa de, se não me engano, 200%, porque ele quer que as empresas parem de sair dos Estados Unidos. Por exemplo, muitas empresas de carro começaram a colocar as suas montadoras no México, porque a mão de obra é mais barata do que nos Estados Unidos. O objetivo seria impedir isso tudo. Aí o Trump falou esse blá blá blá, e aí a China, coisa de tipo assim, no dia seguinte, anunciou que vai zerar as tarifas para produtos de países menos desenvolvidos. Quando a gente fala menos desenvolvidos, porque é um conceito um pouco amplo, né? A gente fala de países cujo o PIB é menos de $1.018? Mil e pouquinhos dólares. A ideia é principalmente facilitar a comercialização de produtos africanos. A China, ela já está investindo na África já tem um tempo, investindo principalmente nessa relação da África, comercialização com a África, estreitando os laços. Por quê? Essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China já tá rolando já tem um tempo, não é de agora. Quando eu falo um tempo, é um tempo mesmo, tipo assim, coisa de uns 5 anos já. E a China já tá fazendo essas outras relações com outros países, porque ela não quer ficar dependendo dos Estados Unidos.
para ficar vendendo os produtos deles. E eles têm investido muito na África, não só nessas relações, mas também até com dinheiro mesmo. A China investe muito no sul global, que antigamente a gente chamava de subdesenvolvidos. Aí antes disso a gente chamava de terceiro mundo. Agora a gente chama de sul global. De vez em quando muda a nomenclatura, vai é país pobre, basicamente. Então, enquanto os Estados Unidos está aumentando todas as tarifas, a China está diminuindo. E aí, ainda digo mais, a China ainda restringiu as exportações de componentes que fazem parte de semicondutores para os Estados Unidos. E isso é mais uma parte aí dessa guerra comercial deles. Porque os Estados Unidos, nessa semana, estava restringindo a exportação de semicondutores para a China, porque eles diziam que eles não queriam que a China modernizasse os armamentos deles com coisas de semicondutores. Então a China virou e falou assim: "Ah, é? Beleza, então a gente não vai exportar para você as coisas que vocês precisam para fazer esses semicondutores, porque precisa de um monte de metal que eles não têm". A China diz que os Estados Unidos está, abre aspas, politizando e transformando em arma as questões econômicas, comerciais e tecnológicas. Ou seja, tá dizendo que os Estados Unidos está fazendo uma guerra comercial com eles. E é exatamente o que está acontecendo, já não é de agora. Ou seja, as tensões estão altas no mundo, tá bom? Caso você não tenha entendido ainda, tá tudo muito tenso. Tá tudo muito, muito complicado. E agora pega esse caso lá nos Estados Unidos, tá? O CEO de um dos maiores planos de saúde dos Estados Unidos, plano de saúde mesmo, tipo assim, a mil aqui, Unimed, essas coisas, foi assassinado na frente do escritório. O nome do CEO era Brian Thompson. E ele morreu entrando no escritório, indo para uma reunião. Foi o homem mascarado que atirou no Brian quando ele estava entrando para a conferência com os investidores. E, gente, esses investidores que estavam entrando lá no escritório, eles simplesmente pularam o corpo do Brian pra entrar no prédio. Tipo assim, uma pessoa acabou de ser baleada na frente, aqui, e ele só, tem vídeo disso. Pularam o cara. Uau! Uau! Nossa, a gente vive uma distopia já, não é mesmo? Surreal. E aí aqui não se sabe exatamente ainda quem é esse atirador, mas as pessoas imaginam que seja alguma coisa de vingança por causa de alguma coisa que foi negada no plano de saúde. E uma das informações que a gente tem é que esse atirador, né, que usou uma arma com silenciador para fazer esse tiro, ele teria deixado uma mensagem na bala. As 3 palavras que estavam escritas nas balas do assassino eram deny, defend e depose, que significam negar, defender e depor. E essas 3 palavras são o título de um livro que fala sobre seguros de saúde. Então, esse está sendo o significado mais aceito do porquê que é que ele colocou essas palavras nas balas. Ou seja, provavelmente algum tratamento ou algo do tipo que poderia ser negado. E aqui eu tô fazendo, assim, aloprando a ideia, porque a gente não sabe exatamente o que que é, mas é o que se imagina ser. Nos Estados Unidos, quando você vê, por exemplo, no TikTok, né, ou as opiniões das pessoas nas redes sociais no geral, tem muita gente do lado do atirador, porque a saúde pública nos Estados Unidos é um tópico muito complicado. Na verdade, é tão complicado que não existe saúde pública nos Estados Unidos. Tudo é pago, então você precisa ter um plano de saúde, um seguro de saúde. O Obama criou o Obamacare, né, que é como se fosse um plano de saúde público, mas ainda assim, tudo que você faz nos Estados Unidos, você tem que pagar, e são valores exorbitantes. E enquanto isso, no Brasil, a gente teve mais um caso de violência da polícia militar no estado de São Paulo. Esse é mais um dos casos, a gente tem visto uma grande sucessão de casos da PM agindo de forma indevida, e dessa vez é um vídeo aonde um policial simplesmente joga um homem que não estava reagindo, ele estava bem calmo, ele acompanha o policial e o policial, pega ele e joga ele de uma ponte. Por sorte, a ponte não era uma ponte muito alta, ele caiu num córrego, foi ajudado por moradores de rua que estavam ali embaixo da ponte. Ele foi atendido, ele foi para o hospital, até porque aqui no Brasil a gente tem SUS, e ele já tá em casa no momento. 13 agentes da PM foram afastados depois disso, e um deles foi preso, mas isso é só
Um dos casos que a gente tem visto de violência da PM contra pessoas, foi dito que os moradores do bairro aonde esse jovem mora estão com medo da PM fazer alguma represária de alguma forma contra eles. Olha isso. Qual que é o intuito da polícia? É proteger a população. Não é fazer com que você tenha medo do que eles possam fazer contra você. Qual que é a função da polícia, então, se a população tá com medo deles? E ainda tem gente que tem a pachorra de defender esse cara. Juro, o Toffoli falou que liberdade de expressão absoluta deveria proteger o PM. Que liberdade de expressão, gente? Então eu posso fazer qualquer coisa e dizer que eu tô me expressando? Que loucura é essa? Aí teve que ir lá o ministro do STF falar: "Gente, que absurdo é esse? Não deveria nem estar tendo essa conversa". Como é bom estar de volta ao Brasil, hein? Como é bom. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito bem informado, mas era melhor às vezes não ser. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.